Presidência, convido o nobre deputado Gustavo Tutuca para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei 3764. Presidente. Parecer ao PL 3764, mensagem número 2. Senhor presidente, meu parecer é favorável às emendas números 72 e 97, favorável com subemendas aglutinativas às emendas números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 39, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 66, 67, 68, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 38, 41, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 101, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125. Contrário às demais emendas, concluindo pelo substitutivo. Senhor Conforme presidente. forma final, deputado. Deputado Gustavo. Deputado Gustavo. Com forma final Com forma final, presidente. de redação. Deputado Redação. Luiz Paulo. Senhor presidente. Deputado Tutuca, por favor. O senhor aglutinou todas as emendas que dizem respeito ao percentual de reajuste do piso e de todas as outras categorias. E o senhor aglutinou com que percentual? Deputado Luiz Paulo, aglutinei com um percentual de 3%. Então, senhor presidente, eu solicito ao deputado Tutuca que eu desautorizo ele aglutinar a emenda número 1, a emenda número 3. Porque a emenda número 1 é o percentual de 5. A emenda, desculpe, 1 e 2. Aí, número 2 é o percentual de 3. O senhor está certo. Mas a emenda 1 não, porque é de 5. Eu destaquei e quero submeter ao crivo do plenário. Correto, senhor presidente? Pela ordem, presidente. Só um minutinho, deputado Gilberto, só para fazer a correção. Eu vou excluir aqui da aglutinação das emendas a emenda número 1, colocando ela como contrário. Não. Pela ordem, presidente. 1 e 3, é isso? Pela ordem. 1 e 3. Ok. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Tutuca, é porque lá no Colégio de Líderes tem duas emendas, deputado Tutuca, que foi acordado. A emenda 65, que inclui biólogos, e uma emenda a pedido das centrais sindicais, que é a 72, que fala de fazer um trabalho para aglutinar faixas. E ele não leu nem a 65, nem a 72. É verdade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Zaqueu. Solicitar ao deputado Tutuca que também não aglutine a emenda número 50, porque trata do percentual
para 5% e foi destacada pelo PDT. Senhor presidente, posso facilitar a vida? Por gentileza, Do deputado relator. Paulo Ramos. Que ele exclua Todas as... todas que falam percentual percentuais. diferente dos de 10%. E aí, ganhamos tempo de cada um vir aqui pedir para excluir as suas emendas que tratam de percentuais diferentes. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que vou excluir todas as emendas que Tratam de pro percentuais. percentual diferente de 3% da aglutinação. Deputado Tutuca, só um esclarecimento. Em relação às emendas do deputado Conte Bittencourt, que diz respeito não à aprendizagem, porque houve um consenso lá dentro de rejeitá-la, mas teve um debate inconcluso, Professor 2. que é a 52, 53. Eu optei por não colocar no relatório, não acolheu. Não acolhi, deixei para o debate no destaque. Perfeitamente. E eu, justificando o deputado Gilberto Palmares, a emenda 65, que trata dos biólogos, o biólogo já veio no texto original, então por isso a gente não precisou acatar a emenda do deputado Gilberto Palmares, foi uma defesa do deputado. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade, deputado Paulo Ramos. Presidente, tendo em vista, eu reconheço o esforço do deputado Tutuca como relator, mas a questão do percentual é uma questão que eu digo muito fundamental. Eu vou dar o parecer, obviamente, favorável, mas registrando não só os destaques que fiz, mas em especial o destaque em relação ao percentual de 5%, que eu tenho certeza absoluta, deputado Luiz Paulo, como é o autor da primeira emenda que trata desse tema, já fez o destaque, eu também apresentei emenda para 5%, outros apresentaram, mas eu vou dar o voto favorável, mas considerando a possibilidade que vamos ter de apreciar os destaques, inclusive o destaque que fixa o reajuste em 5%. Comissão de Trabalho dá o parecer favorável, ressalvando os destaques e as emendas de percentuais, em relação aos 5%. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, deputado João Peixoto. Deputado Figueiredo. Joãozinho na área. O rei de Campos. Vende boi por minuto. Abre a porteira, Cidinha. Vende o boi por minuto. Meu parecer é Tanto que favorável, tem. presidente. Acompanha a CCJ? Acompanha a CCJ. O substituto da CCJ. Pela Comissão de Turismo, deputada Zeidan. Deputada Zeidan. Deputado Conte Bittencourt. Deputada Márcia Giovanni. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Transporte, deputado Marcelo Simão. Deputado Dionísio Lins. Essa é de Madureira. Senhor presidente, é um prazer cumprimentá-lo e vê-lo lá na avenida. Diz que o senhor vai desfilar, vai ser campeão. Vai Beija-flor. 5 escolas de samba que o senhor vai desfilar. Passarinho já me contou. Meu parecer é favorável com a Comissão de Constituição e Justiça. Substituto da CCJ. CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputado Fábio Silva. Deputado Dr. Deodalto. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt. Deputado André Lazzaroni. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente,
Um debate importante para a Comissão de Educação sobre a situação do magistério. Já conversei aqui com o relator, haverá um destaque em torno de uma emenda que é a 99, então, sem prejuízo dos destaques, parecer favorável. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Felipe Soares. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Flávio Bolsonaro. Deputado Dica. Deputado Dica. Flávio está presente, perdão. Defesa Civil, Flávio Bolsonaro. Favorável substitutivo. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdeir Carneiro. Favorável sem prejuízo dos destaques. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio Pacheco. Apenas solicitar Vossa Excelência, visto que muitas categorias trabalham exclusivamente ou muito profundamente com a área da pessoa com deficiência, cito aqui tradutor, professores de Libras, fisioterapeutas, enfim, outras categorias, solicitar Vossa Excelência para acolher o parecer da Comissão da Pessoa com Deficiência. A presidência defere pedido de Vossa Excelência e convoca Vossa Excelência para emitir parecer. Parecer é favorável, ressalvados os destaques, dizendo que nós seremos favoráveis ao percentual de 5%. Da mesma forma, Comissão de Cultura, presidente. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Zaqueu Teixeira, pela Comissão de Cultura. Favorável ao substitutivo da CCJ, ressalvado destaque, já que nós pretendemos aprovar com apoio do plenário o percentual de 5% ao invés de 3%. Com os pareceres emitidos, em discussão. Nós vemos que queira discutir, se é da discussão, em votação o projeto, salve os destaques. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de destaque. Requer a mesa diretora na forma regimental destaque para a votação separada da emenda modificativa número 1, PL 3764-2018, mensagem 02-2018, deputado Luiz Paulo. Vai discutir, para discutir o destaque, o autor, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos discutindo o destaque à emenda número 1, que pretende que todos os pisos, não só o piso inicial, os pisos de todas as categorias, sejam reajustados em 5 pontos percentuais. E por quê? Primeiro, a inflação de 2017 foi 2,95. A inflação de 2018, segundo o Banco Central, tem como valor mínimo 3 pontos percentuais e valor máximo 9 pontos percentuais. Logo dá um centro da meta de 4,5 pontos percentuais. Então, esse reajuste, quando for votado lá pelo ano de 2019, já estará também dissipado, não só pela inflação de 17, como também pela inflação de 2018. Acresce ainda que, no sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, produtivo, a bola do capital só gira se tiver aumento da massa salarial para aumentar o poder de compra. Quando a massa salarial diminui, o poder de compra diminui, a recessão se instala e a economia entra em decréscimo. E a sociedade de consumo vai à falência. E a sociedade de consumo consumirá muito menos. E é voz corrente que a economia do Estado,
começa a dar sinais positivos. Afirma o governador, afirma as associações patronais e também os economistas. Então não há como punir a classe trabalhadora com um reajuste apenas de corrigir a inflação. Há que se ter um ganho real mínimo de 2 pontos percentuais, porque a inflação foi 2,95. Eu acredito que a maioria do parlamento irá compreender a posição desfavorável dos diversos segmentos da classe trabalhadora e apoiará esse destaque, que não é só meu. Diversos parlamentares, bancada do PDT, deputado Paulo Ramos, que já é dessa bancada, deputado Zaqueu Teixeira e tantos outros deputados também fizeram essa emenda de 5 pontos percentuais. Então, eu acho que há uma unanimidade quase nesse plenário para que nós possamos votar favoravelmente ao destaque número 1, para aumentar 5 pontos percentuais em todas as categorias, em todas as faixas. E não há que se dizer que se teme que os setores empresariais entrem na justiça para reclamar que 5% está acima da meta da inflação, que foi 2,95. Ora, se fosse só para reajustar as faixas pela inflação, não precisava parlamento. Bastava pegar os valores das faixas e multiplicar pelo IPCAE do ano anterior. Se há o parlamento, é para se discutir as perdas e ganho real para compensar perdas acumuladas pretéritas. Então, a justiça não pode dar guarida a uma representação dessa monta. E, além do mais, aqui nós temos que votar com a nossa consciência e nossas convicções, na liberdade que tem os poderes, e não como a justiça poderá vir a interpretar, porque então bastaria ter só um poder, o poder judiciário. Assim posto, senhor presidente, peço a todos o voto sim para aprovar o destaque da emenda número 1, para reajustar todas as faixas em 5 pontos percentuais. Muito obrigado. Se for aprovado, não, se for reprovado... Eu vou. Não havendo quem queira contraditar, os senhores que aprovam o destaque número 1, permaneçam como estão, rejeitados. Verificação. Verificação pedida pelo autor Luiz Paulo e Paulo Ramos. Senhor presidente, Para encaminhar, presidente. PSDB encaminha o voto sim pela aprovação do destaque. Para encaminhar, senhor presidente. Deputado Gilberto Palmares, para encaminhar. Essa emenda de 5,05, proposta pelas centrais sindicais, foi apresentada por vários deputados, por várias bancadas, inclusive pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Dessa forma, nós encaminhamos o voto sim. Deputado Márcio Pacheco, para encaminhar. Presidente, só peço... Rapidamente, o PSC encaminha o voto sim pelo percentual de 5%. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, para encaminhar pelo PDT vota sim a emenda dos 5%, porque o destaque que nós fizemos é para a emenda 50, então será prejudicada a posteriori, e fazemos questão aqui, pedimos aos senhores deputados a sensibilidade, porque quando nós estamos num processo de crise, achar que tirar aí 2% do trabalhador vai quebrar qualquer empresário, isso é impossível. O empresário que está quebrado já está quebrado mesmo, vai mandar todo mundo embora. Agora, nós temos a possibilidade
de, aumentando para 5%, dar um fôlego à economia. Isso é muito importante concluir, para a por favor. economia, para a recuperação do Estado do Rio de Janeiro e para os trabalhadores. Deputado Geraldo Moreira, em seguida Marcelo Freixo e enfermeira Rejane. Senhor presidente, para dizer que em nome da bancada do Podemos, a gente pede a todos o voto sim, 5% o mínimo de reajuste para todas as categorias. Obrigado. Deputado Marcelo Freixo. Presidente, a bancada do PSOL apresentou emenda de igual teor de 5% sobre o piso, por entender que é responsável com o crescimento da economia, porque aumenta o consumo e gera circulação. E fazer com que esses trabalhadores tenham apenas a inflação é não recuperar as inúmeras perdas salariais dos últimos anos do governo PMDB. Então, o 5%, sem dúvida alguma, será aprovado aqui. A gente pede voto sim. Deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, o PCdoB também encaminha o voto sim. Na realidade, só para quem está em casa também entender, né, a dinâmica aqui da casa, a maioria dos deputados apresentaram emenda com esse percentual. No entanto, aquele que apresenta primeiro, né, traz a emenda para o plenário. E o PCdoB entende também que para a gente girar a economia, é necessário que a gente tenha a renda do trabalhador aumentada. No sentido da gente, no estado do Rio de Janeiro, conseguir recuperar a economia que está afundada. Então, o nosso voto é favorável à emenda do deputado Luiz Paulo. Sim. Deputado doutor Julianelli. Nós estamos acompanhando a emenda do deputado Luiz Paulo, que prevê, solicita, pede um aumento de 5%. Porque entendemos, mais uma vez, o trabalhador é chamado a pagar a conta. Nós tivemos a reunião no Colégio de Líderes, e eu quero lembrar aqui os senhores deputados, que a discussão sobre a isenção fiscal, ela permanece e deve ser uma constante nessa casa. Porque não se fala ali em contribuição das empresas para solucionar essas crises econômicas que os governos do PMDB têm trazido. Então nós temos falado aqui, está mais que estabelecido que o grande empresariado precisa contribuir para a solução dessa crise. Nós não podemos aqui ficar repetindo erros que já cometemos nos outros 3 anos. O grande empresariado tem que ser discutido aqui nessa casa, as isenções fiscais. Não vai haver solução para essa crise, não vai haver, senhor presidente, sem discutir as isenções fiscais. Todos precisam contribuir para a solução, e não só o trabalhador. Negar 2% a mais no aumento do mínimo é, na minha maneira de entender, no entender da rede, um grande absurdo que não pode prevalecer. Deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, brevemente. Eu tenho acompanhado as manifestações da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Todas se regozijando pela recuperação da economia. Todas manifestando, inclusive, grandes expectativas. Quer dizer que o setor patronal quer excluir os trabalhadores, excluir para aumentar a sua margem de lucro, e ainda causando uma contradição, que eles dizem em várias oportunidades que o consumo impulsiona a economia, mas o consumo só será revitalizado com a distribuição da renda através dos salários. E mais, senhor presidente, o percentual proposto, mesmo de 5%, é um percentual medíocre. Eu apresentei emenda para 8%, apresentei emenda com percentuais maiores, mas apresentei também de 5%, como outros apresentaram. Então é preciso, eu vou fazer um apelo
sincero ao deputado Tutuca. Deputado Tutuca, fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência está olhando o painel e já percebeu, deputado Tutuca, que a proposta de 5% vai ser vitoriosa. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência vote sim, para não ficar Vossa Excelência representando o governo numa posição isolada, de modo a que dê a impressão de que o governo... Então, é um apelo porque eu sei do compromisso de Vossa Excelência, eu sei as razões que levaram Vossa Excelência a apresentar o substitutivo com 3%, mas diante do que está acontecendo no plenário, sugerir a Vossa Excelência que faça essa reabilitação, essa reavaliação, para que possamos sair daqui com a unanimidade em homenagem aos trabalhadores. Senhor presidente, falar aqui pela liderança do governo, mas não como líder do governo, como relator do substitutivo. O número que o governo enviou a essa casa foi 2,52. Nós, conversando com algumas lideranças, o nosso relatório passou a contemplar um avanço de 0,5%, chegando a 3%, aglutinando as emendas que tinham em torno desse valor. Meu voto é um voto coerente, vou dizer por quê. É um voto num valor percentual acima da inflação do ano, bem acima da correção do salário mínimo, que foi 1,8% proposta para esse ano, e que procura o meio termo entre o empregador e o empregado, para que a gente possa dar condição ao empregador de aplicar essa correção e também de a gente não prejudique a geração de emprego no Estado. Então, eu respeito o deputado e vou manter o meu voto de coerência, ressaltando o avanço que nós tivemos. Acima dos 1,8% da correção do salário mínimo, o governo enviou 2,52 e nós avançamos no substitutivo a 3%. Então, eu estou encaminhando aqui o voto não. A presidência fará a primeira chamada. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Aramis Brito, Benedito Alves, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Fábio Silva, Iranildo Campos, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Nivaldo Mulim, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, o Anderson Nogueira, Zeidan e Zito. A presidência irá proceder a segunda chamada. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Aramis Brito, Benedito Alves, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Fábio Silva, Iranildo Campos, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius presente vai votar. Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, o Anderson Nogueira, Zeidan e Zito. Deputado Marcos, presidência proclama o resultado. Votaram 45 senhores deputados, 39 sim, 5 não e 1 abstenção. Está que foi aprovado. Há sobre a mesa, destaque a emenda, votação separada, a emenda número 3 ao projeto 3764, mensagem 02 de 18. Autor, deputado Luiz Martins. Para discutir, o deputado Paulo Ramos. Questão de ordem, só consignar, pedir à mesa, conseguindo meu voto favorável ao projeto. Deputado Anderson, conseguindo voto sim. E voto favorável ao destaque do deputado Luiz Paulo. E voto favorável ao destaque, a emenda número 1. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presido nesta casa, senhor presidente, a Comissão de Trabalho. E, por força dessa atribuição que me foi deferida pelos nossos pares, eu tenho acompanhado, talvez de uma forma mais amiudada, o cumprimento da lei sobre o piso, lei que votamos aqui. E posso dizer, sem nenhuma dúvida, de que votamos uma lei
que, para a quase totalidade dos destinatários, a lei não é cumprida, especialmente para as categorias organizadas, porque quando a lei diz, salvo lei federal, convenção ou acordo coletivo, as categorias desorganizadas não têm convenção nem acordo coletivo. E essas categorias, portanto, recebem o piso. Não há qualquer possibilidade de contestação. Mas as categorias organizadas são pressionadas pelo setor patronal e raríssima é aquela que conquista um piso superior ao piso da lei. Anualmente, e esta casa tem compreendido, para que o parlamento estadual sinalize com o desejo de ver a lei do piso respeitada, para proteger as categorias organizadas e sindicatos, que não conseguem, na sua quase totalidade, ser beneficiada por esta lei, eu incluo a expressão que o fixe é maior. Então, no texto final da redação encaminhada ao governo, todo ano, ao longo dos últimos 5, 6 anos, esta casa acolhe esta emenda. Às vezes, aliás, acolhe sempre quando da discussão na presidência. Mas eu compreendo as razões, mas pelo menos essa expressão que o fixe é maior, para sinalizar para o conjunto da classe trabalhadora e para o setor patronal que o Poder Legislativo Estadual, quando vota uma lei em relação ao piso regional de salário, quer ver essa lei observada para todos os trabalhadores. Então, ao final do texto, quando fala, salvo lei federal, convenção ou acordo coletivo, que o fixe é maior, será D. As categorias terão garantido o piso e, na sua luta diária, elas poderão conquistar uma remuneração maior do que a fixada na lei. Mas que a lei do piso, esta casa sinaliza, estamos fixando um piso, e este piso tem que ser cumprido para os trabalhadores, somente acima desse piso. Abaixo desse piso, a Assembleia Legislativa diz que não admite. Então eu peço, senhor presidente, a aprovação dessa pequena expressão para que o Poder Legislativo, tão atacado ultimamente, possa sinalizar que pretende ser também respeitado. Muito obrigado. Não havendo quem queira fazer a contradita aqui do nosso amigo Paulo Ramos. Então, em votação, o destaque, a emenda número 3. Senhores que aprovam, como estão rejeitados. Eu peço verificação. Verificação nominal pedida pelo deputado Paulo Ramos. Pedindo naturalmente o voto sim, que é uma coisa muito mais simbólica do que para que nós possamos expressar o desejo do Legislativo Estadual. Essa expressão que o fixe é maior, senhor presidente, eu venho apresentando ao longo dos últimos anos e sempre vem sendo acolhido. Senhor presidente. Deputado Flávio Serafim. Caminhar pela bancada do PSOL. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um apelo a todos os deputados que votassem para que não caia o quórum e a gente não veja o projeto aprovado na sua plenitude. É fundamental que a gente consiga, ainda hoje, concluir a votação do piso para que ele entre em vigor o mais rápido possível. Em segundo lugar, senhor presidente, gostaria de encaminhar o voto favorável da bancada do PSOL. Nós somos autores de uma emenda semelhante, a emenda número 95, que inclui a expressão "a maior" na redação. O que a gente busca fazer? Que, de fato, o piso funcione como um piso, ou seja, como o mínimo que a Assembleia Legislativa considera que os trabalhadores devam receber. Porque se não há essa expressão "a maior", um acordo coletivo, uma outra legislação, pode abrir brecha para que o piso venha a ser desrespeitado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Então, a gente faz esse duplo apelo. Em primeiro lugar, para que a gente conclua a votação, tenha quórum e os deputados votem. Em segundo, que votem a favor, porque essa é uma emenda que busca dar mais efetividade ao piso, ou seja, faz com que acordos, convenções ou outras legislações que estabeleçam pisos não possam jogar para baixo o valor estabelecido por essa lei. Ou seja, é uma emenda que busca fortalecer o sentido da lei no estabelecimento daquilo que a gente considera mínimo para que essas categorias profissionais estejam recebendo de remuneração. Caminhamos o voto sim. Para encaminhar, senhor presidente. Caminhar pelo Partido dos Trabalhadores, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, nós entendemos que a lei estabelece um patamar mínimo de proteção aos trabalhadores. A legislação trabalhista estabelece um mínimo de proteção aos trabalhadores. O que for negociado livremente entre empregados, sindicatos e patrões é para ir além disso. Então é óbvio que se nós aprovamos aqui, deputado Eliomar Coelho, uma lei de pisos salariais, o próprio nome está dizendo é de piso, é o menor salário a ser praticado. É o mínimo de proteção na lei, seja para categorias fragilmente organizadas em sindicato, sejam para categorias de tradição sindical mais forte. E a negociação coletiva, eu acho que pode ir além do que está estabelecido na lei, nunca rebaixar. Logo, nós entendemos que a emenda defendida na tribuna pelo deputado Paulo Ramos, ela é absolutamente correta e o Partido dos Trabalhadores votará sim. Enquanto os deputados votam, eu, quando fiz a minha intervenção, eu deixei de agradecer ao deputado Luiz Martins, líder do PDT, por ter destacado a minha emenda. Aliás, o deputado Luiz Martins, junto com a bancada do PDT, acompanha essa questão todos esses anos e tem, naturalmente, apoiado a inclusão dessa expressão. Aliás, o deputado Luiz Martins caminha para ser meu futuro líder e já está, obviamente, me prestigiando, sabendo que eu estarei integrando brevemente, oficialmente, a bancada do PDT. Presidência procederá à primeira chamada. Deputado André Correia, deputado Aramis Brito, deputado Átila Nunes, deputado Benedito Alves, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Osório, deputado Chiquinho da Mangueira. Presente e vai votar ao vivo. Deputado Conte Bittencourt, deputado Coronel Jairo, deputado Dica, deputada enfermeira Rejane, deputado Fábio Silva, deputada Fatinha, presente, vai votar. Deputado Felipe Soares, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Geraldo Moreira, deputado Geraldo Pudim, deputado Gustavo Tutuca, deputado Iranildo Campos, deputado João Peixoto, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Simão, deputado Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Milton Rangel, Nelson Gonçalves, deputado Pedro Augusto, deputado Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, presente, já votou. Deputada Zeidan e deputado Zito. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado André Correia, Aramis Brito, Átila Nunes, Benedito Alves, Carlos Macedo, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Fábio Silva, Felipe Soares, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gustavo Tutuca, presente, vai votar. Deputado Iranildo Campos, deputado João Peixoto, Luiz Martins, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Milton Rangel, Marcos Vinícius, presente, vai votar. Nelson Gonçalves, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Zeidan e deputado Zito. Presidência proclama o resultado. Votaram 40 senhores deputados, 40 sim. O destaque número 3 foi aprovado. Há sobre a mesa requerimento de destaque para a votação em separado da emenda número 13, deputado ao Luiz Martins.
Para discutir, não vendo quem queria discutir, encerra a discussão. Em votação, destaque separado a emenda número 13. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitada. Senhor presidente, Vossa Excelência não me permitiu discutir. Não, mas... Eu estava aqui pegando o papel para discutir. Pegando o papel na ventania. Sinalizei para Vossa Excelência e Vossa Excelência quer discutir? Quero discutir para por explicar favor. que eu vou pedir verificação. E é uma Vai coisa pedir. tão Faz aí e a gente... Eu tô É a querendo... emenda número 13. Diz aí o texto dela, por favor, Vossa Excelência. Está com ele na mão? Não está aqui comigo. Pode deixar, presidente. Está aqui. 13. Só lhe dizer, senhor presidente. Deputado Tutuca, que está aqui presente, diante da solicitação de vários parlamentares, com emendas as mais diversas, para a mudança de faixa, ele, por coerência, resolveu não apreciar nenhuma. Eram muitos os pedidos. Mas eu, conversando com ele, contei com a compreensão e, ao mesmo tempo, compreendi que seria muito difícil apreciar um número muito grande de pedidos para troca de faixa. Mas, nesse caso específico, técnicos em radiologia, sair da faixa 4 para a faixa 5 é um esforço que dá coerência ao texto da lei. Porque os técnicos em radiologia, ou os técnicos de um modo geral, já estão na faixa 5. E os técnicos em radiologia ficaram isolados, excluídos, na faixa 4. Então eu peço voto sim, a partir da compreensão de que é uma pretensão justa, mas que ao mesmo tempo ainda corrige o texto. Estou pedindo verificação então, senhor presidente, pedindo voto sim. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Verificação pedida pelo deputado Paulo Ramos. Estamos votando pedido de destaque, aprovação à emenda número 13. Para encaminhar, presidente. Presidente, para encaminhar. Deputado, para encaminhar, deputado doutor Julianelli. Eu solicito que seja aprovado o destaque para a emenda modificativa número 13, que exatamente trata dos técnicos de radiologia. E eu quero chamar a atenção dos senhores deputados que nesses técnicos já beneficiados com nível 5, está lá o técnico em instrumentalização cirúrgica. O técnico de radiologia é uma profissão de extrema importância dentro dos hospitais. Mas ele tem uma carga que precisa ser destacada aqui, uma carga de periculosidade no exercício da sua função, porque eles estão, no seu dia a dia, submetidos à radiação que pode ser extremamente prejudicial à saúde desses técnicos. Então, dessa maneira, reforça mais ainda a necessidade de ser aprovado esse destaque, senhor presidente. Por quê? Por quê, senhor presidente? Porque é uma profissão, como eu falei, que está submetida a um risco muito grande de exposição à radiação. Nada mais justo que esse técnico, é preciso que o governo, o líder do governo, o deputado Tutuca, tenha essa sensibilidade. Não é possível nós aqui admitirmos que um técnico submetido à radiação ainda tenha um salário menor que os demais técnicos que convivem com ele no hospital.
a tão falada isonomia também precisa ser preservada. E isso nós faríamos se aprovássemos essa emenda número 13. Para encaminhar pela bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, primeiro eu queria assinar embaixo as informações, as argumentações aqui apresentadas pelo deputado Dr. Giulianelli, que conhece o espaço da saúde, é profissional, veterano da área de saúde. E o Partido dos Trabalhadores concorda em gênero, número e grau com as suas argumentações. Primeiro, atividades no mesmo espaço, por exemplo, numa unidade de saúde, com o mesmo nível de complexidade, com o mesmo nível de formação, tem que ter tratamento idêntico. E ele enfatiza o risco à sua própria saúde enfrentado pelos profissionais de radiologia. Nós conversamos, você tem alguns representantes da categoria, nosso companheiro Cláudio Manhães e vários deles, que estão aqui permanentemente passando informações sobre os profissionais de radiologia, participando das discussões mais gerais sobre a questão de saúde, e eu acho que por uma questão de inteira justiça, nós votamos favoravelmente a emenda 13, apresentada pelo deputado Paulo Ramos, em solidariedade não apenas aos profissionais de radiologia, mas pelo reconhecimento da importância da sua atividade. O Partido dos Trabalhadores pede o voto sim à emenda 13. Presidência fará a primeira chamada. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Átila Nunes, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Daniele Guerreiro, Dica, Doutor Deodalto. Contabiliza meu voto, por favor. Enfermeira Rejane, vota sim. Deputado Fábio Silva, Fatinha, Figueiredo, Felipe Soares, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gil Viana, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Jânio Mendes, João Peixoto, Luiz Martins, Marcelo Simão, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Miller, Milton Rangel, Nelson Gonçalves, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Zaqueu Teixeira, Zé Luiz Anchite, Zeidan e Zito. Senhor presidente, eu sei, eu já estou preocupado, porque eu estou olhando ali a votação e é preciso que cheguemos ao 36º. Por isso que é importante discutir menos e votarmos mais. Por isso que eu estou ganhando um tempinho, mas agora já está chegando perto. Eu acredito que Vossa Excelência, com a paciência que tem me deferido uma consideração tão especial, há de convir que, se porventura a matéria não for completamente votada, nós teremos dificuldades de ver o piso regional de salário já completamente esgotado e votado, em homenagem à economia do Rio de Janeiro, aos interesses da classe trabalhadora e também, obviamente, do setor patronal. Para encaminhar, senhor. Para encaminhar, a deputada enfermeira Rejane. Então, senhor presidente, eu obviamente já botei no painel, mas eu queria deixar aqui registrado a importância do PCdoB estar votando a favor dessa emenda do deputado Paulo Ramos. Na realidade, a emenda só melhora o projeto no sentido da valorização do trabalhador tão duramente massacrado e com condições financeiras precárias. Tem gente já tirando a própria vida, senhor presidente, por conta de não ter salário, de não ter reajuste salarial, de não ter pagamento de 13º, enfim. E é fundamental que essa casa aproveite esse momento político, porque desde que entrei aqui, em 2011, pela primeira vez, senhor presidente, eu vi uma emenda colocada por um deputado e destacada ser aprovado pela maioria dos deputados. Emenda que valorize, obviamente, o trabalhador. Então, pela primeira vez, eu vi a emenda do deputado Luiz Paulo e agora, com certeza, também a emenda do deputado Paulo Ramos, que vai fazer com que a categoria dos trabalhadores consiga melhorias, consiga reajuste melhor, outras categorias entrem
na lei do piso salarial e a gente consiga realmente transformar e fazer a mudança que a gente quer no estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Paulo Ramos. A presidência fará a segunda chamada. André Correia, André Lazzaroni, Átila Nunes, Benedito Alves, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Conde Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Fábio Silva, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Iranildo Campos, João Peixoto, Luiz Martins, Marcelo Simão, Márcio Canela, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Miller, Nelson Gonçalves, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Zé Luiz Anchites, Zeidan Zito. A presidência proclama o resultado. Votaram 39 senhores deputados, 39 sim. 40 senhores deputados, 40 sim. Deputado Márcio Pacheco vota sim. O destaque foi aprovado. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda número 14 ao projeto de lei 3764/2018, mensagem 0218. Deputado Milton Rangel. A emenda número 14, para discutir. Deputado Paulo, faz por aqui, deputado. Sabe por quê? Nós temos quórum agora, daqui a pouco não teremos mais. Você está me comandando. Por favor, não. Primeiro, agradecer ao deputado Milton Rangel do DEM, que teve a sensibilidade de subscrever esse destaque. A questão, senhor presidente, envolve o professor 2, 40 horas. Até agora todos. Um professor que é contratado para trabalhar 40 horas, ele não tem a possibilidade de um outro vínculo. Ele tem que trabalhar exclusivamente naquela unidade escolar. O que é que aconteceu com o professor 2? Quando o governo federal fixou o piso dos professores, a fixação fez com que o valor do piso fosse superior ao valor da faixa onde o professor 2 estava enquadrado. Como é superior, o objetivo da emenda é colocar o professor 2 na faixa seguinte. Por ser muito justo, nós sabemos o sacrifício a que se submetem os professores. Não é possível que para uma jornada de 40 horas nós não tenhamos a chance de colocar o professor 2 numa situação mais confortável. E reitero, esta lei rotineiramente não é cumprida. Mesmo com a fixação do piso, os professores, não só os professores, professor 2, os professores de um modo geral, na iniciativa privada, têm dificuldades de alcançar um salário minimamente justo. Então, na verdade, como eles saíram da faixa para mais, estão enquadrando na faixa seguinte, de modo a contemplar e fazer justiça àqueles que se dedicam à educação e que precisam desse mínimo reconhecimento. Peço o voto sim, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, se é da discussão, em votação, requerimento de destaque, a emenda número 14. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado. Verificação de pelo deputado Paulo Ramos. Atenção, senhores deputados, estamos processo de votação nominal. A presidência irá proceder à chamada. Deputado André Correia. Para encaminhar, presidente. Já, deputado. Deputado André Lazzaroni. Deputado Aramis Brito. Deputado Átila Nunes. Deputado Benedito Alves. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Osório. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Conde Bittencourt. Deputado Coronel Jairo. Deputado Dica, deputado Dionísio Lins, deputado Dr. Deodalto, deputado enfermeira Rejane, presente vai votar, deputado Fábio Silva, deputada Fatinha, deputado Figueiredo, deputado Flávio Serafini, Figueiredo, presente vai votar,
deputado Geraldo Moreira, deputado Geraldo Pudim, deputado Gustavo Tutuca, deputado Iranildo Campos, deputado João Peixoto, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Simão, deputado Márcio Pacheco, presente já votou, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Pedro Augusto, deputado Rafael Pisciani, deputado Renato Cozzolino, deputado Rosenberg Reis, deputado Figueiredo vota sim, deputado Silas Bento, deputado Zé Luiz Anchite, deputada Zeidan, deputado Zito, Voto sim, senhor presidente. deputado Rosenberg Reis vota sim. A presidência procederá à segunda chamada. Deputado André Correia, Átila Nunes, Benedito Alves, Bruno Dauari, Esquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Dionísio Lins, Fábio Silva, Figueiredo vota sim. Flávio Serafini, deputado Geraldo Moreira, Flávio Serafini, deputado Geraldo Pudim, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Luiz Martins, Luiz Paulo, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Silas Bento, Zé Luiz, Anchite, Zeidan e Zito. Deputado Flávio Serafim, presente, vai votar. Voto sim, senhor presidente. Votaram, Flávio Serafim votou sim. Votaram 40 senhores deputados, 40 sim. Destaque foi aprovado. A emenda número 14. Presidente, por favor, deixa eu declarar, já que o senhor não deixou... Não, vamos acelerar, porque senão a gente tem quórum agora. No final, declaramos. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda número 38, de autoria do deputado Jânio Mendes. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Senhor deputado Jânio Mendes, explicar Senhores que... o teor da emenda. Senhor. Por favor. Presidente, a emenda trata do reconhecimento da profissão de barista. Na reunião do Colégio de Líderes, ficou convencionada a aprovação dessa emenda. O barista é aquele que faz o serviço assemelhado ao de barman nos cafés. É uma profissão crescente no Estado, já é uma realidade em todo o país e o seu reconhecimento é fundamental. Falei com o líder do governo que estranhei a não inclusão da emenda 38 no rol das aprovadas. E ela não está nem incluída também no rol das rejeitadas. Portanto, peço aqui a aprovação da emenda. Senhor presidente, tenho certeza absoluta que é do deputado, um instante, a número 8 entrou? Deputado 38. Eu apresentei igual emenda e imaginei que tivesse sido incluída também, deputado Jânio Mendes. Eu tenho a impressão, senhor presidente, e falo isso porque aconteceu também com sanitaristas, que o deputado Tutuca, lá na reunião de liderança, ficou de incluir. Eu percebi, a minha assessoria verificou que ele não havia incluído. Conversei com ele, ele incluiu. Tenho certeza absoluta. A emenda está prejudicada porque está incluída, a assessoria disse que a emenda foi incluída. Está incluída. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda 50, que já foi aprovado, está prejudicado. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda aditiva 52, deputada Luiz Paulo. Essa é a emenda do Conte Bittencourt, que cria uma faixa para o professor 40 horas. Senhor presidente, a emenda 52, criando a faixa para os professores de ensino médio, está prejudicada pela emenda 14 do deputado Paulo Ramos. Mas a emenda 53 não está, porque na emenda 53 nós só tiramos da faixa 5 o professor de ensino médio. Como o Paulo Ramos incluiu na 6, ele tem de fato que sair da 5. Deu para entender? Ok, então aqui é para modificativa. Então, a sobre a mesa requerimento de destaque a emenda 53. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão. Não, aprovado. Está aprovada. Que é para retirar.
Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda número 73, deputado Gilberto Palmares. Gilberto, só fazer um apelo, discute daqui, porque para dar mais... Pode ser ou não? Para discutir, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, a lei federal, normalmente, é o Congresso Nacional, é a União, quem tem competência para legislar sobre questão trabalhista. Mas essa, que é uma lei tipicamente trabalhista, ela é votada na Assembleia Legislativa a partir de uma mensagem enviada pelo chefe do Poder Executivo, porque uma lei federal deu esse poder, essa prerrogativa aos estados de legislarem sobre pisos salariais. Não é razoável imaginar que o chefe do Poder Executivo do Rio de Janeiro possa propor uma mensagem com pisos salariais para o Estado, que o Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro possa votar, emendando, mas estabelecendo um conjunto de pisos para as diversas categorias, e quem aprovou a lei não possa fiscalizar o cumprimento dessa lei. Eu acho que todo ano a gente discute a questão dos pisos, envolve os trabalhadores, envolve os empresários, envolve a Comissão Estadual de Trabalho e Renda, envolve as várias bancadas aqui da casa, discute e no final sai uma resultante fruto desse debate. Então é importante também que isso de fato valha, que a lei efetivamente seja respeitada. E o que a gente se depara, eu acho que todos os deputados aqui, ou a grande maioria terá pelo menos um exemplo, é que a gente aprova, a deputada Lucinha, a questão dos pisos e depois não é respeitada. Eu, como tenho ligação com alguns setores, vejo isso na prática. Eu canso de ver, deputado Eliomar Coelho, técnicos de nível médio, deputado Malafaia, com registro no CREA, trabalhando em empresas de setores de telecomunicações, ganhando muito abaixo desse gigantesco piso de R$ 2.300, R$ 2.400. Então, aqui é uma emenda tênue, frágil, mas simplesmente para dar um passo na direção da fiscalização. Ela propõe exemplo de várias outras leis que aprovamos aqui. E, ao aprovar, a gente estabelece uma multa para quem não cumprir, uma multa dizendo que o Poder Executivo fiscalizará o cumprimento dessa lei, e ele tem instrumento para isso. É bom lembrar que o Estado tem uma Secretaria de Estado de Trabalho, então ele tem instrumento de fiscalização, propõe uma multa. A gente teve cuidado de ser, deputado Malafaia, de propor uma multa super moderada de início, de R$ 50 a R$ 1.000 para o trabalhador. Então, para que a gente valorize o nosso próprio trabalho, valorize os esforços dos representantes dos trabalhadores, dos empresários que vêm aqui, nós estamos solicitando o apoio para aprovar a emenda 73, que diz simplesmente o seguinte: o Poder Executivo fiscalizará a aplicação dessa lei. Parágrafo único. A não observância dessa lei implicará em multa de R$ 50 a R$ 1.000 para o trabalhador. Então, peço o voto sim dos companheiros e companheiras deputados e deputadas da casa. Não vendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, requerimento de destaque a emenda 73. Deputado Gilberto. Deputado, em votação a emenda 73. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado. Nominal, presidente. Nominal? Atenção, senhores deputados, estamos em votação nominal. A presidência irá fazer a chamada. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Aramis Brito, Átila Nunes, Bebeto, Bezete votou, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Carlos Mink, Carlos Osório, Chiquinho da Mangueira, Cidinha Campos. Presente está votando. Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Dionísio Lins, Fábio Silva. Deputada Fatinha, presente, vai votar. Figueiredo. Felipe Soares. Flávio
Deputado Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gil Viana, presente, já votou. Gustavo Tutuca, Iranildo Campos. Deputado Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Jânio Mendes, João Peixoto, Luiz Paulo, Jânio Mendes presente, vai votar. Deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Simão, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Miller, Márcio Pacheco presente, já votou. Deputada Marta Rocha, Milton Rangel, Pedro Augusto, Marta Rocha presente, vai votar. Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg, Reis, Silas Bento, Tio Carlos, Zé Luiz Anchite, Zeidan e Zito. A presidência fará as chamadas. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Átila Nunes, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Carlos Osório, Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Dica, Fábio Silva, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Milton Rangel, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Tio Carlos, Zé Luiz Anchite, Zeidan e Zito. A gente irá proceder à segunda chamada. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Átila Nunes, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Carlos Osório, Chiquinho da Mangueira, Conde Bittencourt, Dica, Fábio Silva, Felipe Soares, Geraldo Moreira, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Milton Rangel, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Tio Carlos, Rosenberg Reis presente, vai votar. Votar sim, senhor presidente. Rosenberg Reis vota sim. Zé Luiz Anchite, Zeidan, Zito. A presidência proclama o resultado. Votaram 39 senhores deputados, 39 sim. Destaque foi aprovado a emenda 73. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda modificativa número 94. Deputado Marcelo Freixo. Em discussão. A discutir, deputado Flávio Serafim. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse a enfermeira Regiane, eu esqueci de falar isso nesse tumulto. O projeto aprovado aqui, o 3515 de 2017. A presidência defere pedir de Vossa Excelência, a enfermeira Regiane, coautora do projeto 3515 de 2017, é isso? Senhor presidente e demais deputados, vou defender aqui a emenda modificativa número 94, que eu apresentei no Colégio de Líderes e quero reapresentar. Ela é uma emenda que busca inserir na faixa número 5 a seguinte frase: bem como os técnicos de nível médio regularmente inscritos nos conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia. Por que eu apresentei essa emenda? A gente vem sendo procurado já há algum tempo por associações de trabalhadores, por sindicatos, nos denunciando uma burla à lei do piso salarial. Como é que funciona? Você tem uma empresa que trabalha no ramo industrial. Essa empresa precisa de técnicos na área de petróleo. Ela busca técnicos na área de petróleo. Mas na hora de enquadrá-los, de assinar a carteira, os enquadra como técnicos de equipamentos ou técnicos em manutenção, categorias que não estão cobertas pelo piso. Aí a gente tem duas alternativas. Ou a gente busca todas as categorias,
ou a gente iguala todas as categorias técnicas regulamentadas por conselho profissional. Então, o que essa emenda quer fazer é igualar todas as categorias. Isso é melhor, é mais justo. Por quê? Porque são categorias que têm nível semelhante, são categorias que estão inseridas em processos produtivos semelhantes, desempenham papéis semelhantes e, ao enquadrar todas elas regulamentadas, a gente fecha a brecha para fraude. Porque, na verdade, essa emenda ela não busca uma grande mudança econômica do que essa lei do piso já prevê. O que ela busca é tapar a possibilidade de fraude. É especialmente empresas que superexploram o trabalho contratarem um técnico de uma categoria, de uma profissão regulamentada, colocando outra na carteira de trabalho, também regulamentada, mas que não consta do piso, como forma de burlar a lei. É técnico, tem a mesma formação, está no mesmo processo produtivo, tem papéis semelhantes, merecem o mesmo salário. E nós, autores dessa lei, legisladores, merecemos que essa lei aprovada para proteger os trabalhadores não seja burlada por nenhum picareta, por nenhuma estratagema. Então, pedimos o voto sim, para que a gente insira todas as categorias de formação técnica profissional regulamentadas pelos conselhos regionais de engenharia, agronomia e arquitetura. Havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam essa comissão, rejeitado. Verificação, senhor presidente. Verificação pedida pelo autor, deputado Flávio Serafini. Verificação à emenda de número 94. Atenção, senhores deputados, estamos em processo de votação. Para encaminhar pelo PSOL. Pelo PSOL, o deputado Anderson Cleiton Nogueira. O PSOL vota sim nessa matéria, que ela é fundamental pelo princípio da isonomia, colocando todos os técnicos no mesmo patamar, ou seja, é uma justiça que deve ser feita no momento em que o Brasil também debate muitas questões trabalhistas, e já fico feliz pelo avanço que essa casa demonstra quando consegue os 5% e quando tem conseguido várias outras conquistas, dando uma demonstração que é um estado de vanguarda e que vai na contramão exatamente daquilo que acontece na Câmara Federal e no Congresso Nacional. A Alerj dá exemplos importantes para o país. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar pelo PSDB, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a emenda do deputado Flávio Serafini tem o escopo que deve ter toda a lei, o escopo genérico. Por via de consequência, ele quer que seja incluído todos os técnicos de nível médio que sejam reconhecidos pelos seus respectivos conselhos regionais. No caso específico, na área da engenharia, seria o CREA. Então, é uma emenda totalmente plausível, em sã consciência, ninguém pode ser contrário. Por isso, a bancada do PSDB, a tempo que saúda o deputado Edmilson Valentim, vota e pede
sim para o destaque. Senhor presidente, também saudando o vascaíno Edmilson Valentim, eu queria dizer, senhor presidente, que grande parte da minha vida profissional, eu trabalhei como técnico de nível médio, como eletrotécnico e depois na área de telecomunicações. Muitos anos atrás, uma das primeiras emendas que eu apresentei aqui na casa, nessa questão dos pisos, eram exatamente relacionadas a técnicos de nível médio. Emendamos acrescentando o técnico de eletrônica, o técnico de telecomunicações. Às vezes você vai fazendo pontualmente, deputado Anderson, exatamente para chegar a esse momento, de fazer aquilo que é justo, garantir ao conjunto da classe, ao conjunto da categoria, um tratamento isonômico. Então é evidente que tem profissionais de nível médio, de diversas atividades, que têm que ter uma formação específica, que têm que cumprir uma série de pré-requisitos, até conseguirem um registro no seu conselho profissional, no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou outros conselhos regionais, é evidente que essa profissão tem que ser valorizada e tem que haver um tratamento isonômico. E a medida aqui apresentada pelos companheiros do PSOL, a qual o Partido dos Trabalhadores se associa, tem essa finalidade. E eu repito aqui, estava aqui conversando com o deputado Serafim, não é bom que se diga aqui às pessoas que nos ouvem, não é propor um piso que seja nenhum grande ganho, não. É algo que, se for aplicado os 5%, vai chegar aí na casa de R$ 2.400, 2 salários mínimos e meio, para um profissional de nível médio, para um técnico, para alguém que tenha uma formação específica, não é um piso assim tão generoso. Então, nós estamos concluir, por favor. Vou concluir, presidente. Encaminhando o voto sim à emenda, estabelecendo todos os técnicos de nível médio na faixa 6. A presidência fará chamadas. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Átila Nunes, Benedito Alves, Carlos Macedo, Esquinho da Mangueira, Coronel Jairo, Edson Albertassi, Fábio Silva, Fatinha, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Milton Rangel, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cosolino, Silas Bento, Tia Ju, Tio Carlos, Zé Luiz Anchite, Zeidan e Zito. A presidência fará a segunda chamada. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Átila Nunes, Benedito Alves, Carlos Macedo, Esquinho da Mangueira, Coronel Jairo, Dica, Fábio Silva, Fatinha, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro. Presente já votou. Presente está votando. Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Milton Rangel, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cosolino, Silas Bento, Tia Ju, Tio Carlos, Zé Luiz Anchite, Zeidan e Zito. A presidência proclama o resultado. Não, é uma questão de ordem. E gostaria que fosse verificado, pedir à bancada do PSOL, ante a possibilidade de técnicos de outras categorias estarem numa faixa maior do que a faixa 5. Mas está enquadrando todos na faixa 5. Fala no microfone, por favor, Paulo. Verificar, eu estava tentando aqui, senhor presidente, mas não deu tempo, se há técnicos contemplados pela emenda apresentada, que está sendo votada, de qualquer categoria profissional, técnico que já esteja na faixa 6. Seria bom verificar, para não ficar uma contradição. Um dispositivo dizendo uma coisa e outro dispositivo dizendo outra. Porque se nós aprovamos genericamente da forma como está, eventualmente, poderemos estar incluindo na faixa 5 técnicos que já estão na faixa 6. Eu estou aqui procurando, porque como faz referência ao professor infantil, eu não sei em que faixa ficou. Na emenda já aprovada, o professor infantil, estou aqui com a minha papelada, não estou encontrando. Então eu quero que seja feita uma reavaliação, de modo a que não estejamos com a melhor das intenções, contemplando por justiça categorias profissionais, mas simultaneamente
causando prejuízo a outras que já tenham, de alguma forma, lutado e conquistado um piso melhor. Bom, acho que preocupação muito pertinente, deputado Paulo Ramos. A gente está incluindo esses profissionais, acabou de incluir na faixa 5, que é a faixa onde estão inseridos os técnicos mais ligados à indústria, que são os salários já mais altos dentro de nível técnico. O perfil que a gente inseriu foi de técnicos que geralmente trabalham na indústria. São os técnicos regulamentados pelo CREA. Outras formações só seriam possíveis de ser inseridas se houvesse acordo com o relator que aglutinasse para abrir para todos os profissionais técnicos regulamentados por diferentes conselhos profissionais. Não teve acordo com o relator, a minha emenda que só falava dos profissionais regulamentados pelo CREA, portanto mais específica geralmente ao ramo da indústria, já pega a faixa mais alta. A faixa 6 já inclui os profissionais de nível superior, administradores, advogados, arquitetos, arquivistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos. Se porventura, por exemplo, alguma outra categoria profissional de formação técnica tenha sido inserido nessa faixa, só teria contradição se fosse regulamentado pelo CREA. Mas todos os de perfil técnico regulamentados pelo CREA se encontram na faixa 5. Os outros técnicos estão para baixo, faixa 4. Mas não falou ali professor da educação infantil, não? Na minha emenda não trata disso, só trata... 94 a emenda? Só trata dos regidos... pelo CREA. Técnicos regulamentados pelo CREA. Mas está aqui na 94, deputado Flávio Serafini, professores de educação infantil e de ensino fundamental, 1º a 5º ano. Eu estou olhando porque já votamos essa matéria e isto poderia, de alguma forma, causar uma espécie de um retrocesso. Nós já incluímos na outra faixa. Eu estou querendo achar aqui a emenda. Senhor presidente, vou ler a redação completa da emenda para dirimir qualquer dúvida. Emenda modificativa número 94. 5, R$ 2.364,57. Isso vai ser corrigido. 2.000? Isso vai ser corrigido porque todas foram aumentadas em 5%. É uma emenda que só inclui, não altera o valor da faixa naturalmente. Senão todas as emendas estariam prejudicadas. Aí vem para motoristas de ambulância, taxistas profissionais reconhecidos pela lei federal, bem como aqueles que se encontram em contrato celebrado pelas empresas de locação de veículo, excetuando os permissionários autônomos que possuem motorista auxiliar, técnico de instrumentalização cirúrgica, técnicos de segurança do trabalho, técnicos de telecomunicações, técnicos de eletrônica, técnicos em mecatrônica, bem como os técnicos de nível médio regularmente inscritos nos conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, aí segue, professores de educação infantil e de ensino fundamental, 1º a 5º ano, com regime de 40 horas semanais, técnicos de eletrônica. Está no final da emenda. A emenda... Está na faixa 5. E os professores da educação infantil já estão na faixa 6. Os professores foram aprovados... Eu ali rapidamente observei que eu sei qual é o propósito. O propósito não é prejudicar ninguém, ao contrário, é beneficiar. Eu ali lendo rapidamente, com esse monte de papel aqui, não consegui. Meu grande irmão, os professores todos foram para 6. Senhor presidente, a gente tem um problema concreto, que em decorrência da ordem da votação das emendas, a gente tem um choque da redação de uma emenda que já foi aprovada com essa, que geraria uma duplicidade que acabaria puxando para baixo os profissionais de educação. Gostaria de fazer uma questão de ordem, pedir a Vossa Excelência que, considerando essa duplicidade, reconsiderasse o destaque da bancada do PSOL, substituindo o destaque da emenda 94. Na verdade, não tem como. Não é possível. Eu entendo que não é possível. Não dá para trocar o destaque nessa hora. Você poderia fazer um acordo, inclusive o destaque está aprovado.
Senhor presidente, nós temos um problema. Uma dúvida com relação ao procedimento legislativo. Essa emenda, o que ela altera é que ela incluiu uma categoria. Ela incluiu uma categoria. O que ela incluiu foram os técnicos de nível médio regulamentados pelo CREA. Só que quando eu emendei o texto original. A mensagem encaminhada pelo governo, que incluía aqui também os profissionais da educação definidos. Uma emenda já retirou, aprovada, retirou esses profissionais dessa faixa. Eu não estou legislando sobre isso, eu estou legislando sobre os técnicos de nível médio regulamentados pelo CREA. Como fica a redação final? Né? Uma questão de esclarecimento que eu gostaria de ter. Vamos ter que encontrar uma saída. Porque o problema é que nós votamos a emenda, o destaque número 14, que colocou o professor do ensino fundamental 1, 40 horas, na faixa 6. Aliás, sem nem lembrar do professor da educação infantil. E sem contar também outras questões importantes aí relacionadas ao conjunto do magistério da educação básica. O problema é que quando não fazemos as emendas todas ao mesmo tempo, dentro do prazo que é comum, todos nós emendamos, deputado Paulo Ramos, a partir de um texto original. Né? Ninguém emenda a emenda de alguém. Então isso é a situação que nós estamos enfrentando agora. Que esse destaque do deputado Flávio Serafini, aprovado, e a questão do Flávio no destaque não tinha nada a ver com o professor, era a ver com a questão dos técnicos regulamentados pelo CREA, só que o texto final aprovado do destaque mantém professores do Fundamental 1 na faixa 5. Ora, já aprovamos na faixa 6. Mas olha só, ele repete o texto e inclui os técnicos do CREA, não é isso? Repete o texto porque era o texto que ele estava emendando. Eu mesmo fiz uma e emendei lá, no última palavra eu emendei um texto. Presidente, se você me permite. Eu vou deixar o deputado Paulo Ramos, mas eu quero, a gente aprova, eu quero só que o Marquinhos esteja aqui, ao final a gente vai ressalvar essa questão dos professores. Deputado Paulo Ramos. Somente para esclarecer, senhor presidente. Quando uma matéria é aprovada, as demais estão prejudicadas. Nesse caso específico, fica prejudicada apenas a parcela sobre a qual já havíamos deliberado. Somente isso. Somente retirar a parte final da emenda, que inclui professores. Senhor presidente, eu tenho essa mesma compreensão do deputado Paulo Ramos. Gostaria de saber se é passivo. Não. É aqui que vamos resolver. Espera aí. Marquinhos. Eu não vejo dificuldade nenhuma. A emenda do deputado Serafini, ela só inclui os técnicos. Então, a redação, se a dele fosse antes, a redação manteria a mesma. Só que já tem aprovado uma nova redação que tira os professores e passa para a faixa 6. Não tem dúvida. Pelo amor de Deus, nós estamos perdendo tempo. A parte final da emenda destacada pelo deputado Flávio Serafini está prejudicada pela votação anterior. O Paulo Ramos, segundo o nosso assessor 71º, se aprovar essa, vai prejudicar a anterior. Não, senhor presidente, não cometa tamanho equívoco, não obstante toda a experiência, todo o conhecimento do nosso secretário-geral da mesa, Marquinhos. A matéria foi votada na mesma sessão. Não é possível, numa mesma sessão, deliberar de uma forma e depois deliberar de outra. É preciso excluir da emenda destacada pelo deputado Flávio Serafini a matéria já votada, Senão, daqui a pouco surge uma outra emenda que altera a anterior, e nós não teremos, a parte final da emenda, quando inclui professor de educação infantil, esta parte já está prejudicada. Só para contribuir com o seu discurso. Nós aprovamos a matéria original aqui, o substitutivo. Quanto era o percentual do aumento?
não sei, eu não estou discutindo. Quanto isso. era o percentual que nós aprovamos? 3. A emenda seguinte passou para 5. Qual está valendo? Não. Um instante, por favor. Não é assim, vamos brigar por isso. Não é brigar, não. Vossa Excelência aprovou, ressalvados os destaques. Vossa Excelência aprovou a matéria, e eu também dei o voto pela Comissão de Trabalho, ressalvados os destaques. As emendas foram destacadas e foram sendo votadas de acordo com a ordem de apresentação. O destaque aprovado anteriormente engloba uma parte pequena da emenda destacada pelo deputado Flávio Serafini. Na parte já votada, a emenda está prejudicada, pô. Senão não tem jeito. Presidente, efetivamente, o deputado Paulo Ramos tem razão. Porque nós destacamos o professor e aprovamos esse destaque para ele mudar para a faixa 6. Qualquer matéria relativa a esse professor está prejudicada, porque já foi votado. Então, isso é objetivo. Senhor presidente, digo mais. Por que Vossa Excelência, ao final de votação de cada destaque, não bota em votação a matéria assim emendada? Porque a matéria assim emendada só é votada ao término dos destaques para receber uma redação final. Isso, obviamente, guarda uma coerência com o processo de produção legislativa. Pois, caso contrário, a cada votação de destaque, Vossa Excelência teria que colocar em votação a matéria assim emendada, que ganharia uma nova redação e que aí, cada novo destaque entraria em cima dessa nova redação. Isso não acontece. Isso não acontece porque, ao final, olha só, eu vou vai ser colocado em votação a matéria assim emendada com coerência do conjunto de destaques votados e aprovados. Caso contrário, o processo legislativo não conseguiria guardar uma coerência entre si para levar a redação final de uma lei. A presidência vai, de acordo, se vocês acordarem, vai cancelar essa votação, vai chamar os trabalhos à ordem. Vou cantar outra vez o destaque de Vossa Excelência, só com o texto de inclusão do CREA, senão modificava o destaque anterior. Se concordar assim, a gente vota e vota. Do contrário, não seria possível. Então, a presidência cancela essa votação nominal. Há sobre a mesa requerimento de destaque, a emenda 94, que só com a inclusão dos técnicos relativa ao CREA. É assim? Vossa Excelência depois faz chegar à mesa o texto, sem prejuízo dos já destacados. Os senhores que aprovam nesse estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda 99, prejudicada, de autoria do Valdec. Viu como é que faz rápido, 3 minutos e resolve? Há sobre a mesa requerimento de destaque, em votação separada, aprovação a emenda 105. Deputado Gilberto Palmares, para discutir, deputada enfermeira Rejane. Pudesse ser daqui de baixo, deputado? Esse é o último destaque do dia. Então, destaque agora, só domingo e segunda. Então vamos lá, muito rapidamente. A lei, senhor presidente e demais deputados, ela contempla, além de piso salarial, ela trata de jornada de trabalho. No artigo 1º, parágrafo único, na faixa 6, ela fala a jornada de trabalho dos operadores de telemarketing. No artigo 1º, faixa 5, ela fala na jornada de trabalho dos professores de educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Nós apresentamos uma emenda ao artigo 1º, né, parágrafo único, o piso salarial da jornada de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem. Esse é o objetivo da emenda. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada. Verificação pedida pela deputada enfermeira Rejane. Atenção, senhores deputados. Trata-se do último destaque. Estamos votando. Destaque a emenda de número 99.
presidência irá proceder à chamada. Deputado André Correia, André Lazzaroni, Aramis Brito, Átila Nunes presente vai votar, Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Fábio Silva, deputada Fatinha. Para encaminhar, presidente. Deputado Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gilberto Palmares, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, João Peixoto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Milton Rangel, Paulo Ramos, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Tia Ju, o Anderson Nogueira, Zé Luiz Anchite, Zeidan e Zito. Vai encaminhar, presidente. Vai encaminhar, deputado Dr. Julianelli. Senhor presidente, encaminhando voto sim a favor do projeto da deputada Rejane e pedir aos deputados que estão nos gabinetes que venham aqui para atender a essa votação, que é um pleito muito antigo de quem trabalha com a enfermagem no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, eu posso dizer com toda a segurança que a enfermagem é quem realmente conduz os hospitais. E elas pretendem, tem essa luta há muito tempo, senhor presidente, de garantir as 30 horas. Isso aí vai influenciar diretamente na qualidade do serviço apresentado, porque realmente elas merecem pela quantidade de trabalho que exercem nas unidades de saúde. Então é importante que os deputados tenham essa sensibilidade de vir aqui votar a favor desse projeto da enfermeira Rejane. Falta um deputado só, com certeza nós vamos atingir esse objetivo. Pelo PSDB, deputada Lucinha. Eu queria também pedir aos deputados que se encontram ainda aqui na casa que, por favor, venham até o plenário. Esse projeto, essa emenda de destaque da enfermeira Rejane, é uma emenda importantíssima ao projeto. Todos nós sabemos que quem leva um hospital é o corpo de enfermagem. Nesse momento é importante, 30 horas é um direito que a enfermagem tem. Então eu gostaria de pedir a presença dos deputados aqui e parabenizar todos os companheiros que nós conseguimos alcançar agora o placar de 36 votos. Obrigado, presidente. Presidência fará a segunda chamada. André Correia, André Lazzaroni, Aramis Brito, Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Fábio Silva, Fatinha, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Gilberto Palmares, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Anderson Nogueira, Zé Luiz Anchite, Zeidan e Zito. A presidência proclama o resultado. Votaram 36 senhores deputados. Destaque foi aprovado. Em votação, a matéria assim destacada. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Vamos votar a ordem do dia. Por favor, no final, vamos fazer as declarações. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Está encerrada a segunda sessão extraordinária.